Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Isso aqui é facinho, né? Primeiro livro da Bíblia, não tem erro, amém? A palavra de Deus diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem, e deu à luz a mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Amém? Feche teus olhos um momento, vamos pedir a direção de Deus para esta palavra, que Ele possa falar conosco, que Ele possa nos impactar nesta noite através dessa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, a ministração da Tua palavra, meu Deus, a Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor, eu peço, age no nosso interior, age na nossa mente, age no nosso coração, transforma a nossa vida, limpa a nossa vida, meu Deus, nos molda de acordo com a Tua palavra, Senhor. Viemos ser limpos, viemos ser lavados através dela. Fala no profundo conosco, meu Deus, porque quando a Tua palavra é ministrada, Senhor, é para o Senhor estar falando com cada um de nós. Então fala conosco nesta noite. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Hoje a gente vai falar sobre Caim e Abel, que foi um dos filhos. Foi os primeiros dois filhos, vamos dizer assim. Talvez foi um dos dois primeiros filhos de Adão e Eva. Tem estudiosos que acham que eles tiveram filho antes. Por quê? Porque logo no começo aqui, a Eva ela concebeu de Caim, e a palavra de Deus diz que ela alcancei do Senhor um homem, né? Parece que ela teve um monte de filho mulher até agora, e acho que era o primeiro homem que tinha nascido. Tem muitos estudiosos que pensam assim, né? Porque na continuação do estudo você vai entender por que eu estou falando isso. Mas o que a gente aprende aqui nesse começo desses versículos aqui? Nasceu o Caim e nasceu o Abel. O Caim era lavrador, cuidava da terra, e o Abel era pastor de ovelha. E diz que chegou o tempo, Caim foi levar uma oferta para Deus. E Abel também foi levar essa oferta. Caim levou do fruto da terra, que ele plantava lá, ele pegou assim e levou para Deus. E Abel também pegou da gordura dos primogênitos, dos melhores do rebanho dele, e levou para o Senhor. O que a gente vai aprender aqui nesse começo aqui? Que a gente sempre deve dar algo ao Senhor. Como que Caim e Abel sabiam isso? Que tinha que ir oferecer uma oferenda para Deus, dar uma oferta para Deus. Como que eles sabiam disso? Eles ouviram de Adão e Eva. Os pais deles ensinaram eles. Gente, a gente foi criado por um Deus todo-poderoso. Ele vinha toda tarde falar com a gente aqui. Só que aconteceu muita coisa, a gente pecou, a gente fez um monte de coisa errada. A gente vivia num paraíso, a gente vivia lá no Éden. Era ótimo, lá era feliz, tinha tudo que a gente queria. Só que a gente fez uma burrada, desobedeceu a Deus, e Deus expulsou a gente de lá. Mas esse Deus continua sendo bom pra gente. Ele continua dando as coisas pra gente. E a gente sempre, em gratidão, vocês devem oferecer uma oferta para Deus, de tempos em tempos. É por isso que existe oferta dentro da igreja, gente. É claro que hoje em dia, muito foi deturpado. E está se enriquecendo, está vendo uma ganância por causa de oferta. Mas o princípio da oferta não é esse. O princípio da oferta é você devolver a Deus com gratidão a Ele. É você estar reconhecendo que tudo que você tem é dele.
Você só está devolvendo. A Bíblia diz que se a chuva não cair, não nasce nada na terra. Então como que Caim ia dar alguma coisa para Deus se Deus não fizesse brotar da terra? Não ia. Aqui no caso, nem chover não chovia, né? Começou a chover só depois do dilúvio. Diz que saiu um vapor de dentro da terra e regava a plantação. Então foi através disso que Deus fez para que pudesse plantar alguma coisa naquela época. Não chovia, não existia chuva. Muitos estudiosos dizem que por ter sido dessa forma antes do dilúvio, de sair vapor de baixo em vez de vir chuva de cima, diz que por causa da condição climática, por isso que as pessoas viviam muito tempo. Viviam 800 anos, viviam 900 anos. Mas depois do dilúvio mudou tudo. Você vê que depois do dilúvio a idade das pessoas vai caindo. Vai vivendo menos. Mas enfim, e eles foram ensinados. Só que a gente tem que aprender uma coisa aqui. O Caim, ele pegou do fruto da terra. Quer dizer, ele pegou qualquer coisa lá. Tinha um matinho lá, tinha não sei o que ele plantava. Sei lá, e tinha uma horta de alguma coisa. Ele pegou um fruto qualquer lá, trouxe para Deus. Só que diz aqui que Abel, ele trouxe dos primogênitos, ele escolheu. Abel, ele escolheu o que ele ia dar para Deus. Eu vou dar isso aqui, ó. Para Deus qualquer coisa tá bom. É por isso que eu falo que a oferta não é só o dinheiro que você dá. A oferta é a tua vida. É a nossa vida a oferta para Deus. Então, a gente participar de um culto com alegria, com vontade, é a oferta do Senhor. Se você fica desanimado, se você não canta, se você não presta atenção na pregação que está sendo dita, se você não faz, você não está ofertando a Deus direito. A tua oferta está sendo como a de Caim. A gente vai entender, por causa da oferta dele ter sido defeituosa, você vai ver o que aconteceu com a vida dele. Por causa de uma coisinha. Esse aqui foi o primeiro, vamos dizer, um dos primeiros cultos para Deus. Não existia nada que a gente conhece hoje. Mas foi o primeiro culto, foi lá, vamos entregar algo para Deus. Eu tenho certeza que eles oravam, eles faziam alguma coisa. Não está escrito. Mas é um culto para Deus. Mas é um culto para Deus que virou uma coisa terrível. A gente vai aprender. Olha o que está escrito lá em Mateus 6,21. Não precisa abrir sua Bíblia. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O que quer dizer isso? Se Deus é importante na tua vida, se Deus vale a pena na sua vida, você vai dar o melhor para Ele. Você vai vir participar dos cultos, você, apesar do cansaço, como todos aqui fazem, apesar do cansaço no meio da semana, apesar dos problemas, apesar de um monte de coisa que a gente passa na nossa vida, a gente não deixa de buscar Deus. A gente nunca vai se esforçar por algo que a gente não é importante para a gente. Você nunca vai se esforçar. Então quando a gente se esforça, é o teu tesouro. O teu tesouro você vai cuidar. Então a gente busca. E para Abel isso era importante. Ele falou, não, ele tinha um rebanho todo, ele foi caçar os melhores ovelhas para dar para Deus. Vou pegar essa aqui mesmo, a que está mais perto, aqui, vem aqui. Não fez isso. Ele foi lá, caçou, deve ter limpado a ovelha, fez tudo bonitinho, entregou bonitinho para Deus. E é isso que a gente tem que fazer com Deus, gente. Tem gente que fica com essa coisa, não, mas é dinheiro, tem que dar. Não. A nossa vida é a coisa mais importante. Mas a gente tem que dar um valor para isso. Abra a tua Bíblia lá em 1 Crônicas, para a gente entender isso. Davi ele entendia isso. 1 Crônicas 21, 22. Abra a sua Bíblia. Aleluia, Jesus.
1 Crônicas 21, 22. Tem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, depois as 1 Crônicas, aí vem 1 Crônicas. Olha o que está escrito aqui. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga que está sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome ao rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto para que não me custe nada. O que a gente entende com essa palavra aqui? Caiu uma praga sobre o povo de Israel, porque Davi ele fez um censo. O que é censo? Censo é contagem, né? No Brasil tem um censo, não tem? Vai de casa em casa, quantos filhos tem, quanta televisão tem, eles fazem um monte de perguntas para você. Só que Davi fez o censo do exército. Vamos saber quantos soldados eu tenho aqui no meu exército. Mas Deus ficou irado com Davi. Davi, eu não mandei você fazer censo nenhum. Você já está se orgulhando, porque você tem muita vitória aí, você está achando que você já é alguma coisa? As vitórias que você tem, sou eu que dou, Davi. Você está querendo contar para você se mostrar para os outros? E diz que Deus ele veio com praga em cima do povo de Israel. E para cessar essa praga, o anjo estava destruindo, estava matando todo mundo. E nessa era que Davi ia levantar um altar para parar com essa praga que Deus tinha enviado. Só que ele chegou nesse Ornã e falou: Ornã, vem cá, você tem esse pedaço aqui, eu quero comprar de você. Me fala o preço aí. Mas ele era o rei. O Ornã falou: não, meu senhor, o senhor é o rei, é seu, pode ficar, faz o que quiser. Eu ainda vou dar o boi para você fazer o holocausto, eu vou dar a lenha, eu vou dar tudo. E o que Davi falou para ele? Eu não vou fazer nada que não me custe para o Senhor. O que Davi está ensinando para a gente nessa noite? Eu não vou fazer nada para Deus que não vai custar para mim. Quando você dá uma oferta sua, que você tira do teu salário, está custando para você. A oferta que você der é o sangue seu. Porque você tem que trabalhar, você teve que se cansar. Você está dando. Para você vir até aqui, gastar gasolina, gastar teu tempo, você está dando oferta para Deus. Está te custando. Jejum, quando a gente jejua, igual eu estava conversando com o irmão no meio da semana, a gente faz um jejum para quê? Mas a gente faz jejum, tem que custar alguma coisa para a gente. A gente vai cortar uma comida que a gente gosta, a gente vai fazer alguma coisa. Tem que custar. Se a gente valoriza, tem que custar, gente. E Davi falou: não, eu vou pagar o que deve. Mas qual que é a oferta mais importante que Deus está esperando da gente hoje em dia? Naquela época eles davam bois, né? Os holocaustos eles davam os bois, davam as ovelhas. O Caim e Abel, um deu um matinho, o outro deu a ovelha. Mas o que Deus quer da gente hoje? Deus não vai mandar você trazer ovelha aqui, Deus não vai mandar você trazer alface, tomate, cebola aqui para comer. Mas o que Ele vai pedir para você? Em Romanos 12, 1 está escrito assim, não precisa abrir sua Bíblia, só ouça. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu vou ler mais uma vez. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A nossa vida hoje tem que ser oferta para Deus.
Nossa vida. E não é só a sua vida aqui dentro, é a sua vida lá fora. Porque Deus está muito mais de olho em você lá fora do que aqui dentro. Aqui dentro Deus sabe que você vai se comportar. Deus sabe. Ninguém vai fazer loucura dentro dele. Tem uns que fazem, né? Mas a maioria não faz. Mas como sai que é o problema. Deus, os olhos de Deus muitas vezes estão lá fora, não está aqui dentro. Então ele, nosso corpo, que é o nosso culto racional. Quer dizer, o culto para Deus, gente, tem que ser racional. Tem que ser uma coisa que você está ligado, você está prestando atenção, sabe? Não é você está em transe aqui, ninguém está em transe aqui dentro. Ninguém está fazendo lavagem cerebral aqui. Não. Você tem que estar prestando atenção no que está acontecendo. O que está acontecendo? O que Deus está falando? Né? Mas vamos continuar. Volta lá no Gênesis lá. No 4:4 está escrito assim, né? E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura. Aí continua. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Os dois trouxeram oferta, só que uma Deus aceitou. A de Abel, Deus aceitou a oferta de Abel e aceitou a vida de Abel. Mas quando chegou em Caim, Deus não aceitou nem a oferta de Caim e nem a vida de Caim. É isso que a gente vai aprender isso aqui hoje. Oferta para Deus, seja qual for, seja em dinheiro, seja em esforço, seja em qualquer coisa de oferta que você dê para Deus, o que você está dando para Deus vai revelar o teu coração, o que está dentro do teu coração. É isso que vai revelar. Se você está fazendo de todo o coração, se você está fazendo com vontade, você está mostrando que no teu coração você ama a Deus. Aqui Abel mostrou que ele amava a Deus e deu o melhor para Deus. E Deus não aceitou só a oferta, ele aceitou a pessoa. Porque a oferta não é mais importante, gente. O mais importante é a gente. Em Mateus 12:35 está escrito assim: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, mas o mal tira coisas más do seu mau tesouro. Quem é bom no coração vai fazer coisas boas. Quem é mau vai fazer coisas más. É igual aquele ditado que diz: a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Você só vai dar aquilo que você tem. O que você não tem, você não pode dar. E o que aconteceu aqui? Abra a tua Bíblia lá em Mateus 5:23. Vamos entender por que a oferta não é a coisa mais importante. Abra a tua Bíblia lá em Mateus 5:23. Amém, irmãos? Abriu? Mateus 5:23. Olha o que está escrito aí. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando, faz a tua oferta. A gente já estudou isso aqui, né? No livro de Mateus. Deus não está preocupado com a oferta. Deus não está preocupado. Tem igreja que faz da oferta um Deus, né? Não entregue aqui o teu tudo, porque é a tua fé. Se você não quer dar, você não tem fé. Fala um monte de coisa para você. Deus não está preocupado com a oferta. Por que Deus falou isso aqui? Deus estava preocupado
preocupado com a tua vida. Porque se você está mal com os outros, se você está brigando com os outros lá fora, se você está com raiva dos outros lá fora, se você está com ira, com amargura com alguém lá fora, a tua oferta não vale nada na casa de Deus. Deus está falando isso. Não vale absolutamente nada. Deus está falando, não adianta você colocar aqui dentro, não vai adiantar nada. Não vai ser bênção para você e não vai ser bênção para a casa de Deus. Não vai ser. Então Deus fala, ó, antes de você colocar aqui dentro, deixa num cantinho aqui, ó. Vai resolver o teu problema lá fora com quem você tem que resolver. Aí depois você vem, pega a tua oferta, coloca. E o que a gente vê aqui? Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Por causa disso. Caim tinha um problema no coração dele. Deus viu que Caim, só pela reação dele aqui, Deus aceitou do irmão dele, não aceitou a dele, ele já ficou irado. A cara dele disse que mudou. Ele ficou transtornado. Já ficou com raiva. Ele já ficou com raiva de Deus. Não foi Deus que não aceitou a oferta dele? Ele ficou com raiva de Deus. Tipo, falando, Deus, você está errado. Por que, Deus? Por quê? Por que, Deus? Não tem gente que é assim no mundo? Por que, Deus? Tem gente que nem busca Deus direito e fica cobrando de Deus. E Caim aqui, ó, ele descaiu o semblante dele. E Deus já percebeu, falou, por que você está errado, Caim? Por que você está nervoso aí? Você não está falando, meu. Eu sei que no teu coração você está explodindo aí. Você está querendo me xingar, Caim. Eu sei porque eu conheço teu coração, Caim. Eu sou do meio de coração. Por que você está com irado no teu rosto aí? Deus está falando. Se você não tivesse feito bonitinho, certinho, se você não vivesse direitinho, você não ia ser aceito. Deus está falando para Caim. Por que você está bravo assim? Você sabe que você não tem motivo de você estar bravo. Porque você está fazendo um monte de coisa de errado e você sabe que é por causa disso que eu não aceitei tua oferta. Deus falou assim para Caim. E se não fizeres bem, o pecado já está na porta do teu coração, Deus falou para Caim. Se você não mudar a tua vida, o pecado vai, o pecado está para entrar no teu coração, Deus está falando para Caim. O pecado está para entrar no teu coração, e ele vai te dominar, está falando aqui, ó. Vai vir um desejo. Deus, ele já estava prevendo tudo o que ia acontecer depois. Deus já estava sabendo tudo o que ia acontecer depois, e Deus já estava avisando para Caim. Deus já estava avisando. Abre lá em Tiago 1. Deus já sabia que existia um desejo maligno já no coração de Caim. E por isso que ele falou isso para Caim. Ele falou, se você não fizer bem, você não vai ser aceito, Caim. Mas se você não fizer, o pecado já está dentro de você já. Tiago 1,14. Abra a sua Bíblia. Tiago é lá no fim da Bíblia, depois de Hebreus. Olha como que o pecado, como é que ele começa a trabalhar na nossa vida, como que a gente é levado a pecar. A gente vai entender aqui em Tiago isso. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu próprio desejo. Depois, havendo o desejo concebido, depois que você guardou aquele desejo no teu coração, já nasceu o pecado dentro de você, está escrito, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Vem o desejo, vem a tentação de você ter um desejo de fazer tal coisa. Assim acontece com a gente. Seja para qualquer coisa. Para você ter ódio de alguém, para você querer se prostituir com outra pessoa. Primeiro vem a tentação do desejo, vem começa a martelar na tua cabeça. Se você não cortar aquilo, vai virar
igual o pessoal fala, eu quero um ovo. Vai ser gerado um ovo dentro da tua cabeça, que vai ser chocado pelo diabo, do pecado. Se você não cortar, começou a vir um desejo, em nome de Deus, sai, eu não aceito isso aqui na minha vida. Mas se você começar a pensar e gostar daquilo que está acontecendo, o pecado já concebeu dentro de você, só está faltando você fazer. O pecado já está lá, só falta você se mexer, você levantar e fazer. E Deus já viu o que estava acontecendo dentro do coração de Caim. Deus já estava vendo. Mas vamos entender, vamos continuar aqui. No 4:8, no Gênesis 4:8, olha o que está escrito aí. Não tira o teu dedo do Gênesis 4, que a gente vai seguir o texto aqui. E falando Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. E quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo, vagabundo serás na terra. Olha que coisa terrível que aconteceu. Deus já viu no coração. Deus já, naquela hora que Deus falou com o Caim, já viu assim, ele já estava guardando no coração dele: eu vou matar o meu irmão. Eu vou matar o meu irmão. Porque da próxima vez que eu oferecer oferta, Deus vai ter que aceitar, porque não vai ter outro. Caim já encheu o dia, falou: vou matar o meu irmão. Matou por quê? Por causa de ódio e por causa de inveja. Tem gente que mata por causa de inveja. Pessoa invejosa, não consegue ver a outra pessoa se dar bem. A inveja é tanta, vai fazer um mal para o outro. Vai fazer um mal para o outro. No Brasil é assim. Os bandidos lá que roubam a gente rica, falam: não, eu queria ter esse carro, vou roubar e vou matar esse sujeito, vou pegar o carro dele. Por quê? Inveja. Isso aí o que é? Resultado do pecado que Adão e Eva cometeram quando a gente estudou semana passada. Então já pegou os dois filhos dele aqui já. E o Caim deixou aquele negócio crescer dentro dele, e ele foi pro finalmente. Ele chegou pro irmão dele um dia: ô Abel, eu estava pensando em ir lá caçar um negócio lá na floresta, vamos lá comigo? E Abel era bom. A gente vai ver em outros versículos, está escrito que Abel, ele tinha boas obras, ele era bom, Abel. Então ele tinha um coração bom, ele não ficava desconfiando, ele não desconfiava do irmão dele. E acho que nenhum irmão vai desconfiar do outro irmão que vai matar, né? Normalmente não vai acontecer isso. E Abel foi tranquilo, mas o sujeito já estava com a cabeça para matar. Ele já foi planejado para matar o irmão. Que coisa terrível, né? Mas aí, olha como que Deus é bom. Deus podia ter fulminado Caim naquela hora. Não podia? Deus podia ter fulminado Caim naquela hora. Ah, seu desgraçado, jogava um raio lá, matava ele lá. Mas você vê que Deus é bom, irmãos. A gente vai entendendo como que Deus é bom. O que Deus chegou para Caim? Foi perguntar para ele. Deus já sabia tudo que tinha acontecido. Você acha que Deus não estava sabendo? Deus estava sabendo. Mas ele chegou e falou: dá uma chance para Caim, vamos ver se ele se arrepende do que ele fez. Ô Caim, cadê teu irmão? Aí ele já mentiu. Ele podia ter falado verdade. Ele podia ter ajoelhado: Deus, eu fiquei com raiva, eu matei meu irmão. Deus tinha perdoado. Não, a primeira coisa que ele fez, mentiu. Não sei não. Sendo que ele está não. E ainda foi mal criado com Deus. Eu sou por acaso, tenho que ficar guardando meu irmão, eu tenho que ficar vigiando ele, sou vigia ele, página dele. Falou para Deus assim: eu não tenho que correr, ele vive a vida dele e eu vivo a minha.
Eu não tenho que ficar atrás dele. Sei lá onde que ele está. Sei lá. Aí Deus viu que ele não ia mudar, né? Deus viu que Caim não ia mudar. Aí Deus já pegou pesado. Aí Deus falou, ó, o que você fez, Caim? O que você fez, Caim? Que loucura é essa que você fez, Caim? O sangue do teu irmão está clamando dentro da terra para mim. O sangue dele que você derramou, primeiro homicídio na terra, gente. O primeiro assassinato na terra. Eu fico até pensando, ninguém nunca tinha morrido e ninguém nunca tinha matado. Como que Caim viu isso na cabeça dele? Como que ele matou? Né? Hoje em dia, a gente vê um monte de gente morrer, um monte de gente matar. A gente até sabe como matou outra pessoa, né? Você sabe, não sabe? Ou com a faca, ou com um revólver, dar uma paulada na cabeça. Pode ser. Mas uma coisa é você matar bicho, outra coisa é você matar gente. E matar o próprio irmão. Matar o próprio irmão. E olha o que a gente entende aqui. Olha o que a gente entende aqui de Caim. O diabo não chegou para Eva, não foi? Assim que a gente estudou semana passada, a Eva estava lá, passeando lá perto da árvore lá, veio a serpente, vem cá filho, vamos conversar aqui um pouquinho. Não foi assim? Só que o diabo não desistiu na Eva só não. Ele não se contentou em derrubar só o pai e a mãe, não, vai derrubar os filhos também. Quem incitou Caim matar Abel, sabe quem foi? Foi o diabo. O diabo ficou no ouvido, olha lá, teu irmão é melhor que você, olha lá. Agora toda vez que Deus aceita o túmulo, vai aceitar o túmulo, mata ele. Diabo. Por quê? Por que o diabo faz isso? Ele mentiu e matou. O que ele é? Mentiroso e homicida. Não é assim? Por que a gente sabe aqui que foi Satanás que encheu o coração de Caim para fazer isso? Amém? Olha o que está escrito na tua Bíblia: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Entende isso que está escrito aqui, gente? Ele foi homicida desde o princípio. Qual que é o princípio? O princípio é com Adão e Eva. Ele já matou o pai e a mãe espiritualmente. Só que o que ele fez? Foi fazer um irmão matar o outro. E o diabo foi o primeiro que matou, porque Jesus falou assim. O que Jesus falou? O que está escrito? Não matarás. Mas eu vos digo, se você olhar para o teu irmão e aborrecer ele, você é um... Quem que Satanás aborreceu primeiro? A Deus. No dia que ele falou, eu quero ser igual a Deus, eu vou subir nos mais altos, eu vou ter o meu trono mais alto que as estrelas, mais alto que o trono do Altíssimo. Ele aborreceu a Deus. O primeiro que ele aborreceu foi a Deus. Ele odiou a Deus. É homicida. Por isso que está falando que ele é homicida desde o princípio. Ele é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Quem que é a verdade? Jesus. Jesus conhece Satanás desde que ele era anjo. Satanás conhece Jesus, sabe que ele é o que está sentado na destra de Deus. Porque nele não há verdade. E quando ele prefere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
Quem começou a mentir foi Satanás no céu. Encostou em um monte de anjo. Deus não é essas coisas não. Eu vou ficar mais poderoso que ele. Vem junto comigo. Vamos juntar aqui. Vamos juntar nossa turma aqui. Primeiro mentiroso. O que o diabo sempre faz? Ele já passou a mentira para Adão e Eva. Ele não conseguiu ser Deus. Deus deu um pé na bunda dele. Desculpa a expressão, mas Deus deu e chutou ele para fora do céu. E ele chega para Adão e Eva: Eva, se você comer o fruto lá, você vai ser igual a Deus. Ele não conseguiu ser igual a Deus, ele empurrou para o outro. E o que ele fez mais? Ele foi homicida e foi mentiroso, empurrou para Caim também. Vai lá, Caim, mata e mente ainda. Se Deus perguntar, fala: não sei de nada. Se Deus te perguntar, cara, não sei, Deus, eu estava passeando aí, sei lá, com meu irmão. Sei lá o que aconteceu com ele. É uma coisa terrível, gente. A gente vai aprendendo com... Olha o que vai virar a vida de Caim. Vai prestando atenção. Em 1 João 3,12, não precisa abrir sua Bíblia, está escrito assim: não como Caim, que era do maligno. Olha o que está escrito aqui. Caim era do maligno e matou o seu irmão. E por causa que o matou, porque as suas obras eram más e a do seu irmão justas. Caim era do diabo e Abel era de Deus. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque ele era do diabo. Porque ele gostava de ouvir o diabo. É por isso, Deus conhecia Caim 100%. Sabia tudo que Caim fazia, sabia tudo que Caim pensava, sabia onde que Caim estava andando. E sabia que Caim era do diabo. Então eu não vou aceitar a tua oferta, Caim, porque a tua oferta é do diabo. Não vou aceitar. A gente vai entendendo porque que Deus... Tem gente que muitas vezes leu a primeira vez esse texto aqui e falou: nossa, Deus é injusto. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Ficou até com dó de Caim. Tem muita gente que... Eu, lá atrás, muitos anos atrás, eu também não entendi. Eu li: por que Deus não aceitou? Só porque um foi matinho e o outro foi ovelhinho? Mas Deus faz preconceito disso? Será? Eu fiquei pensando no começo, quando eu li a Bíblia. Mas a gente começa a conhecer mais a Bíblia e vai entender o motivo por que Deus fez isso. Deus é justo, gente. A Bíblia fala que o trono de Deus está firmado na justiça. Deus ele é justo. Deus ele não erra. Deus ele não erra. E ele fala: eu estou nem aí com o meu irmão. É isso que Deus quer ensinar para o ser humano. Ele ensinou para Caim e ele quer ensinar para cada ser humano que está na face da terra: cuida da tua vida, os outros que se lasquem. É isso que o diabo está ensinando para as pessoas. O mundo está assim, não está? Cada um por si, não é? Não tem as músicas que cantam: cada um por si, Deus contra todos? Ainda fala besteira, Deus contra todos. Hoje em dia é assim as pessoas. Ninguém está preocupado com você. Muita gente vem procurar eu e minha esposa pedir ajuda, porque ele sabe que é os únicos que a gente vai estender a mão. Ninguém quer ajudar ninguém, gente. Ninguém quer fazer nada para ninguém hoje em dia. O japonês ele não está nem aí pro cara que está do lado dele. Tá nem aí. Eu estava há muito tempo atrás num café internet e de repente eu escutei um estrondo ali. O que está acontecendo aqui dentro? Aí eu saí da cabine para olhar, o cara estava tendo convulsão lá. Estava mexendo na internet, começou a ter convulsão, arrebentou tudo lá, caiu no chão, estrebuchando. Ninguém chega perto do sujeito. Ninguém vai socorrer a pessoa. Tá nem aí. Morreu, manda enterrar. Manda queimar, que é queimado. Ninguém tá nem aí. O cara, quando tem convulsão, enrola a língua. Muitas vezes você tem que segurar a língua do cara, porque se enrolar, ele sufoca, ele morre. Eu creio que o cara não foi tão ruim assim, mas a convulsão dele foi tão forte que ele começou a se debater na cabine. Tá cheio de sangue.
A combustão foi tão forte que ele se debateu tão forte lá dentro da cabine. As cabines pequenininhas, né? Aquela de internet de café. E estava cheio de sangue. Aí veio ambulância, veio um monte de coisa. Mas os que estavam do lado não tá nem aí. Se vira, filho. É um mundo individualista que a gente está vivendo. Tá passando dificuldade? Se vira, filho. O que o Caim falou? Cadê teu irmão, Caim? Sei lá, meu. Tô nem aí. Tô nem aí, meu. Tô nem aí. Se vira. E não foi isso que Deus ensinou pra gente, gente. O que Deus falou? Perguntaram para Jesus: Jesus, qual que é o maior mandamento, Jesus? O maior mandamento é amar o Deus todo o teu coração, todo o teu pensamento, toda a tua força, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os maiores mandamentos. As pessoas estão fazendo isso hoje. O diabo está trabalhando para um odiar o outro. Um odiar o outro. Dentro da igreja é uma desunião aqui, gente. Eu conversando com um rapaz numa igreja aí, falou: as igrejas aqui, igreja reformada que eles falam, igreja reformada, tipo assim, igual a gente que pega na palavra, tudo certinho, que anda certinho na palavra. Eles são até bem mais rígidos. O pastor tem que ter estudo, tem que ter faculdade, tem curso de teologia, tem um monte de coisa. Ele fala: ó pastor, aqui no Japão tem também igreja séria, pastor. Só que o problema é que os reformados aqui são todos unidos. Tipo, cada um por si. Não se une. Eu falei pra ele, por isso que a gente não vai para frente. As igrejas não vão para frente, não se unem. Eu tenho até vontade, gente, de me unir com as igrejas aqui. Mas que o pessoal faz a bagunça. E a gente não pode compactuar com a bagunça. Se eu encontrar a igreja que está fazendo coisa séria, não, vamos trazer pastor para pregar aqui. Enjoa, não é só eu pregar aqui, não enjoa? De vez em quando tem que trazer gente diferente. Né? Falar outro tipo de palavra, outro jeito. Espero que não seja aquele que dá cambalhota, dá mortal aqui. Eu quero coisa mais normal. Mas enfim, o que acontece? Mas a gente está buscando. Abra sua Bíblia lá. Vamos ver. Lucas 10:30. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. O que é amar o próximo? O que é a gente se preocupar com outra pessoa? Vamos entender isso aqui. Lucas 10:30. Amém? É a parábola do bom samaritano. Olha o que está escrito aí. O fariseu perguntou: Senhor, qual que é o maior mandamento? O maior mandamento é amar o Senhor seu Deus todo o teu coração e de igual modo amar o teu próximo. E a Bíblia diz que esse homem, para se justificar, perguntou: mas quem é o meu próximo, Senhor? Aí Jesus vai vir com essa parábola para ele. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caindo nas mãos dos salteadores, as quais o despojaram, espancando, e se retiraram, e deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Quer dizer, nem deu bola. O cara estava morto, semi-morto no chão, passou de largo, não quis nem saber. De igual modo também um levita, chegando naquele lugar, vendo, passou de largo também. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para a sua estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse:
o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Jesus ele deixou bem claro aqui com essa parábola o seguinte: não adianta a gente vir em igreja só, gente. O sacerdote passou, o sacerdote conhecia Deus, conhecia a palavra, olhou o cara sofrendo lá, o problema é dele, vai embora. Veio o levita. Quem que é o levita? Aquele que cuidava do templo, vivia dentro do templo, sabia todas as leis de Deus, olhou, se vira, foi embora. Aí vem o samaritano. O que a gente vai entender disso? Os judeus com os samaritanos eles não se davam. Quando o povo foi dividido lá atrás, ficou um povo em Samaria, ficou um povo em Jerusalém. Lá em Samaria todo mundo se misturou, judeu com outros pagãos, e virou os samaritanos. Então os judeus não consideram samaritano porque é misturado. Não, isso é tudo mestiço, misturado, não presta. A gente é tudo raça pura, a gente não... Antigamente japonês é assim, japonês é assim até hoje, né? Ele não gosta de se misturar, né? Hoje em dia tem muito japonês que casa com estrangeiro, mas a maioria não aceita. Não, é japonês, vai casar com japonês, não mistura não. Se misturar tá fora. E os judeus eram assim antigamente. E por isso que ele não se dava com o samaritano. Mas Jesus ele colocou bem o samaritano na história. E viu o samaritano, que é inimigo do judeu, viu o inimigo dele sofrendo. Mas o que ele falou? Teve íntima compaixão. Sabe o que é ter íntima compaixão? É você se colocar no lugar do outro. Nossa, ele está sofrendo lá, e se fosse eu? Nossa, e se fosse eu que estivesse no lugar dele? Eu queria que alguém me ajudasse, não é assim? Se você não se coloca na pele do outro, vai fazer igual, isso não é problema meu. Ele se arrebentou assim, o problema é dele. O mundo está assim, né? O mundo está desse jeito. Mas Jesus falou que não é assim. E Jesus perguntou ao fariseu: qual que foi o mais próximo dos três? O fariseu, que é judeu, nem quis falar que era samaritano, falou, é o que teve misericórdia. Ele nem falou assim, é o samaritano. Ele não gosta de samaritano, nem o nome do samaritano ele não fala. Não, foi aquele que teve misericórdia. Quer dizer, a gente tem que aprender o quê? Caim, ele estava com um espírito de Satanás na vida dele. E é eu e só eu e o resto que se vira. Gálatas 6,2 está escrito assim: levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O que Jesus está falando? Teu irmão está sofrendo, vai ajudar ele. Carrega as cargas. Está com problema? Vamos lá. Pastor, eu tenho que fazer uma mudança hoje e não tem ninguém para ajudar a carregar. Vamos lá, vamos juntar a igreja, vamos fazer, vamos lá. Qualquer coisa que alguém precisa aqui dentro. Por isso que eu falo, está precisando de alguma coisa, fala com a gente. O que tiver no nosso alcance, a gente vai fazer. Igual vocês fazem também com a igreja aqui, né? A gente precisou reformar, precisou arrumar. Irmãos, quem puder ajudar aqui, fica aí para ajudar a gente. O que vocês fizeram? Estender a mão. E se carregar a carga um dos outros. Eu preciso, se sobrasse para mim arrumar tudo isso aqui, não ia estar bonitinho desse jeito. Eu não tenho o dom que o irmão Denis tem, entendeu? Então não ia estar bonitinho, ia estar mais ou menos. Entendeu? O que é? Você carregar a carga um dos outros. Você carregar a carga. Em Atos 20:35 está escrito assim também: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, em mister socorrer os necessitados. É o que aconteceu com o que foi assaltado. E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais é bem-aventurado dar do que receber. Hoje no mundo o que é ensinado? Você tem que receber. Não dá para ninguém não, só recebe. As pessoas dentro da igreja hoje estão sendo ensinadas a ser egoísta. Está sendo ensinado a ser egoísta. Pede para Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Você já viu esse tipo de pastor falar assim: irmão, se você ficar rico, ajuda um monte de gente. Nunca ouvi nenhum pastor falar isso. Eu nunca ouvi. Ô irmão, você virou empresário, agora faz monta uns prédios assim, tipo um Coab
e enfia sua vela lá dentro. Nunca vi pastor nenhum falar isso. Só fala enriquece. Ah, você conseguiu tua primeira fábrica? Pede a segunda, irmão. Pede, irmão. Deus vai te dar, irmão. Tem fé, irmão. Bota mais oferta aqui que Deus, você vai colher mais ainda, irmão. E você vai ver que Caim, ele foi afundando. Igual a aranha movediça. Sabe que a aranha movediça? Em Salmos 42, 7 está escrito assim: um abismo chama outro abismo. Se a gente começa a fazer coisa errada, pode ter certeza, vai vir outra coisa errada para te pegar. E vai vir outra depois. E vai vir outra depois. E vai vir... Qual que foi a decadência? É o que muitos estudiosos da Bíblia falam, a espiral da degradação. A espiral da degradação, o negócio vai descendo, só vai descendo e vai afundando. Primeiro, o que é? Ele fazia coisa errada, né? E porque ele fazia a coisa errada, quando ele foi ofertar a Deus, Deus não aceitou. E porque Deus não aceitou, ele ficou com raiva. E porque ele ficou com raiva, ele foi e matou o irmão dele. E depois que matou o irmão dele, ele mentiu para Deus. Está vendo a decadência? Ela vai afundando, vai afundando, vai afundando. Por isso que eu falo para as pessoas dentro da igreja: não se envolve com coisa errada, porque você vai descer, vai descer, vai descer. Eu sei o que é isso, irmão. Eu sei o que é isso. Eu estava firme na igreja, eu era obreiro, eu pequei e comecei a afundar, até que me deu vontade de me matar. Eu estava com sono, eu estava cansado, porque de dia eu tinha feito iaquim, eu não tinha dormido o dia inteiro, trabalhei a noite inteira, eu estava cansado, estava saindo do iaquim. Me deu essa vontade. Mas vamos continuar. No 4:13 está escrito assim: então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: porquanto qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. O que a gente aprende aqui? Primeiro, misericórdia de Deus. O Caim falou: eu pequei, só fiz coisa errada, Deus. Eu vou sair aqui desesperado, aqui, perdido, alguém vai me encontrar no meio do caminho e vai me matar. Se Deus fosse ruim, falar: Deus falou: não, eu vou botar um sinal em você, e quem te encontrar não vai fazer nada com você. Temos malignos, os mormons. O líder dos mormons falou, e pegou essa passagem de Caim e falou assim: sabe essa marca que Deus colocou em Caim? Foi que botou a pele negra nele. A pele negra. Os africanos vêm de Caim, gente. É por isso que os africanos sofrem tanto. Tem nada
Quem acredita nesse tipo de besteira é quem não é Bíblia. Deus nem ia fazer isso. Então o negro tinha que ser a melhor coisa do mundo hoje em dia. Quem mais morre no mundo é negro? Se o sinal fosse bom, que não fosse matar, não ia morrer os negros. Não é assim? No Brasil, o negro sofre. Eu lembro, ela é menor que o Jonathan, é menor que a Rebeca. A gente brincava de esconde-esconde num museu que tinha atrás da escola, da minha casa, do prédio que ele morava. E tinha uns muros assim, a gente subia no muro. E em São Paulo tem aquele estático móvel, né? Não é rota, mas é estático móvel. E os caras tudo com metralhador assim para fora da janela assim. Eles vêm bem devagar. Porque é por causa da cor. Ele chegou para mim, cara, japonês, você está fazendo aqui, japonês, com esse povo aqui? Você vê como que é a mentalidade das pessoas? O japonês, eles tratam bem no Brasil. O japonês, ele é sinônimo de rico, né? Tem dinheiro, né? Agora, preto não é nada. Já levantou um moleque, o que você tá fazendo aqui, ô safado? Se a marca fosse pro bem, como foi pro bem de Caim para ele não morrer, ia acontecer o que acontece com os negros hoje. A escravidão que foi dos negros não ia acontecer. Quer dizer, é mormon, quer dizer, é seita, é porcaria, mas tem gente que vai atrás. Falar em porcaria, eu fiquei sabendo de uma, esses tempos atrás, uma igreja aí, que eu não vou falar igreja, mas que gosta de profecia, e o líder levantou lá e falou: gente, Deus me revelou que vai vir uma crise maior do que já vi em 2008. Vai vir. Vai ser pior. Aí o que todo mundo já pensa logo? Vamos correr para o Brasil, né? Só que aí, depois que ela falou isso, ela falou: mas Deus também já se amarrou todo mundo aqui, ninguém vai sair de eu ouço essas coisas, eu dou risada, gente. É porque se as pessoas voltarem para o Brasil, vai à falência a igreja. Vai à falência. Se os brasileiros forem embora, quebra a igreja. Então já meteu a profecia que vai vir a crise, mas já vem outra profecia atrás. E Deus já acorrentou vocês aqui. Se vocês saírem daqui, vocês vão morrer. Saiu aqui do Japão, você subir no avião, você cai duro, hein? E o pessoal lá acredita nisso e o pessoal obedece. Então pode dar crise que for, o cara pode comer pedra aqui, mas não volta para o Brasil. Com medo da profecia. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. A gente não sabe o dia de amanhã, né? A Bíblia fala que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã pode dar o destino aqui e cair tudo. Jesus pode voltar amanhã. O problema não é o que vai acontecer amanhã. O problema é como que você está hoje. Esse que é o problema. Porque qualquer hora a gente pode morrer. Qualquer hora. A gente pode sair aqui, vir um louco lá, vazar o sinal vermelho, bater na gente e matar a gente. O problema não é esse. E fica com essa profecia apocalíptica. Vai vir não sei o que, vai acontecer. Não tem problema, vai acontecer o que for. Se eu estou com Deus, estou tranquilo. Paulo falou: o viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu morrer, louvado seja Deus. Eu vou sair dessa miséria, desse mundo aqui. Esse mundo podre, esse mundo cheio de pecado, esse mundo cheio de coisa errada. Hoje em dia as pessoas não têm vergonha mais de nada. A outra lá, Sabrina Sato. Na minha casa eu fico pelado, eu faço tudo pelado, eu vou lavar roupa pelada, eu como pelada. Que é isso? Não, por quê? Porque quer aparecer. Porque não tem
pendurado melancia no pescoço. Não é fácil, né? Mas o que acontece? E o que Caim falou? E Caim falou: eu vou fugindo da tua face. Quem não está bem com Deus, irmão, foge de Deus. Quem está no pecado, quem não quer sair do pecado, foge. É por isso que não entra ninguém aqui dentro. Se a pessoa vem um dia, não volta mais. Estranho isso, né? Ou eu sou muito ruim para pregar, eu sou muito ruim para aconselhar, eu sou muito ruim para fazer tudo. E a gente é tudo ruim, não sabe fazer nada aqui. E a gente não consegue agradar ninguém. Ou é porque a pessoa tem alguma coisa errada comigo. E a probabilidade maior é que as pessoas estão mal. E por isso que elas não conseguem permanecer aqui. Isso aqui é a descrição de Caim. E a descrição das pessoas que estão no mundo. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. E não há quem entenda, e não há quem busque a Deus. A gente fala de Deus para as pessoas. Você precisa de salvação, você precisa de Jesus. Pois você está falando com a parede. Você fala com a pessoa, você pode morrer amanhã e ir para o inferno. A pessoa parece que ela não entende. E que ela não busca a Deus. E o que continua falando aqui? Todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. É o que eu acabei de falar da outra lá. Esse lixo que ela fala, isso aqui é sair de um sepulcro, isso. É podridão. Se ela quer fazer loucura, se ela quer sair com um cavalo, o problema é dela, não tem que ficar falando dos outros isso. A gente não tem que ficar ouvindo essa podridão da boca dela. Urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca está cheia de maldição e de amargura. Tem gente que só blasfema, só joga maldição nos outros. Ou ela joga maldição na própria vida dela. Minha vida é uma droga, minha vida é uma desgraça, meus filhos são uns demônios. Tem gente que fala assim? Achei gente que fala desse jeito. Moleque, você é uma peste. Você é filho de Satanás, moleque. Tá falando pro filho dela. Tá profetizando, meu filho. Minha vida não presta, minha vida não vai pra frente, a minha vida é uma desgraça. Sabe o que é desgraça, gente? Desgraça é falta de graça. Se a graça de Deus não está na nossa vida, a gente está no inferno. O único desgraçado que a gente tem certeza que é o diabo e os demônios. Eles não têm mais graça de nada. Deus não vai salvar eles mais. Eles estão perdidos. Eles são os únicos que estão perdidos, completamente perdidos. Não tem chance para eles mais. Para a gente ainda tem chance. Então a gente não é desgraçado. Nunca chamo ninguém de desgraçado, gente. Por mais que você esteja irado com raiva de alguém, nunca chame alguém de desgraçado. Porque você está falando, Deus já jogou essa pessoa no inferno. É a mesma coisa que você está falando isso. Você está falando, essa pessoa já está no inferno. Ninguém é desgraçado, a não ser o diabo e os demônios. Né? E continua falando aqui. E os seus pés são velozes para derramar sangue. É o que Caim fez. E nos seus caminhos há destruição e miséria. É a vida de Caim isso aqui, gente. Isso aqui é a vida de Caim e a vida das pessoas que estão no mundo. A vida dela é de fazer o mal, fazer desgraça, e a vida dela é destruição e miséria. E vai terminar no 16 falando assim.
E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, no lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Aqui muita gente pergunta o seguinte: nossa, mas tinha Adão e Eva, ela teve Caim e Abel, e diz que ele saiu para outro canto e encontrou uma mulher, não só tinha eles no mundo? Não te pergunta isso, né? Depois que eu falei no começo, muitos estudiosos, pela expressão que a Eva falou, agradeço ao Senhor por ter concebido um varão, porque dá a impressão que ela só tinha filha até no momento, e até que enfim ela conseguiu ter um filho, e ela agradeceu a Deus por causa disso. Então muitos estudiosos encontram a solução disso aqui, nisso, que Caim, ele se juntou com o irmão dele. Naquela época podia, hoje em dia não pode, você não vai se deitar com o seu irmão. Mas naquela época só tinha eles, e Deus não existia lei para isso. E Deus falou: multiplicai-vos. Como você vai multiplicar se não tem ninguém? Então podia se juntar com a sua irmã. Então muitos explicam dessa forma. Para terminar, fala assim: e pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, e dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, testemunho que Abel é o nosso exemplo. Abel, ele fazia o melhor para Deus. Por isso que eu falo, gente, faça o melhor para Deus. Não faça de qualquer jeito para Deus. Deus, ele nos dá tudo. E às vezes a gente só vai dar um pouquinho, a gente só vai devolver um pouquinho do que ele está dando para a gente. Então a gente tem que aprender como Abel. Ele entrou na galeria dos heróis da fé lá de Hebreus 11. Ele foi um dos heróis. Ele deu um sacrifício muito melhor do que o de Caim. Por quê? Porque ele fazia o melhor para Deus. Então você vai orar, faz o melhor para Deus. Vai ler a Bíblia, dá o melhor para Deus. Vai buscar Deus aqui na igreja, faz o melhor. Vai evangelizar, faz o melhor. Você está trabalhando, faz o melhor no teu trabalho. Porque se você trabalha bem no teu trabalho, as pessoas te elogiam, as pessoas sabem que você é cristão. Poxa, olha, é um cristão diferente. Eu vejo tanta gente que fala que vai na igreja e faz tudo errado. Nossa, ele trabalha direitinho, esforçado. Olha, aquele rapaz, nossa, é diferente ele. Fazer o melhor na nossa casa, fazer o melhor onde a gente estiver, gente. Abel, ele deixou esse testemunho. Ele disse que ele morreu. Por causa disso ele morreu. Mas o testemunho dele diz que fala até o dia de hoje. Amém? Então a gente tem esses dois exemplos nesta noite. O terrível exemplo de Caim, que a gente vê ele afundando. E o de Abel, que por ter feito a coisa certa morreu. Então a gente não entende isso, né? Tem gente que reclama disso. Nossa, aquele cara faz tanta coisa errada, não acontece nada com ele. Eu sou cristão, estou buscando a Deus, estou me esforçando e passo um monte de luta. Tem gente que reclama assim. Eu já reclamei assim, muita gente reclama, né? Mas Deus não esquece o que a gente faz para ele, gente. O que importa não é o que os outros estão pensando, não. O que importa é o que Deus está pensando da gente. O que importou é o que Deus pensava de Abel. Abel aceitou sua oferta. Nossa, eu te recebo com todo carinho. Caim, você é filho do maligno, Caim. Teus pensamentos é podre, só quer fazer coisa errada. É por isso que eu não aceito. Se você não tivesse feito direitinho, se você não tivesse feito bem, você não tinha sido aceito. Só que ele só guardava mágoa. Caim era uma pessoa cheia de mágoa, uma pessoa violenta, cheia de ira. A gente não deve ser assim, gente. A gente tem que ser igual a Abel. Amém? Se coloque de pé, vamos orar a Deus, vamos agradecer por esta palavra, para que a gente possa estar andando nos caminhos, a gente possa seguir o exemplo de Abel e a gente jamais seguir os passos de Caim, que foi passos para a destruição, os passos para a destruição e miséria, como está escrito lá em Romanos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos Te engrandecer, Senhor,
por esta palavra, por esse estudo desta noite, Senhor, onde nós aprendemos muito sobre, meu Deus, a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, nós aprendemos, Senhor, como devemos andar, assim como Abel andou, Senhor. Meu Deus, Ele trouxe da melhor gordura dos primogênitos, Senhor, das ovelhas que Ele tinha. Meu Deus, Ele não escolheu qualquer coisa para Ti, Ele não fez qualquer coisa para Ti, Senhor. Ele escolheu, Ele queria dar o melhor para Ti, Senhor. E é por isso que o Senhor recebeu das mãos dele. Mas Caim, Senhor, ele pegou qualquer coisa que estava lá, a primeira coisa que ele pegou, o primeiro fruto, a primeira plantação lá, qualquer coisa que ele chegou e entregou para Deus. Mas não foi só oferta que Deus não rejeitou, Deus rejeitou ele, porque ele era maligno, ele só fazia o mal, ele ouvia Satanás. E por tanto ouvir Satanás, ele se tornou um mentiroso como Satanás, ele se tornou um homicida como o diabo. Ou Senhor, que jamais a gente venha seguir esse exemplo, Senhor, para que a gente venha ter o coração voltado a fazer a vontade do Senhor, que a gente venha ter o coração voltado a fazer como foi aquele samaritano, que mesmo encontrando o inimigo dele semi-morto na estrada, ele teve íntima compaixão, e ele foi, ajudou, gastou do dinheiro, gastou do tempo, ele gastou o que ele tinha para ajudar aquela outra pessoa. Que a gente venha ter esse mesmo coração, Senhor, e a gente venha estar entregando as nossas vidas nas Tuas mãos, e a gente possa praticar aquilo que a gente aprende aqui, Senhor, e que através disso, Senhor, assim como Abel, assim como o testemunho de Abel, mesmo depois de morto, fala, que mesmo depois que a gente morrer nessa terra, Senhor, as pessoas vão se lembrar da gente, e vão falar o pastor Roberto era jóia, ele era diferente, ele ensinava o que era certo, ele praticava aquilo que era certo. O irmão, a irmã, eles faziam assim, nossa, aqueles irmãos eram uma benção. Que a gente possa ser esse exemplo, que a gente possa deixar esse testemunho, a gente possa deixar essa herança para aqueles que ficam, a gente possa deixar essa herança para os nossos filhos, a gente possa deixar essa herança para os nossos netos, e que a gente venha ser bênção em nome de Jesus. Nós agradecemos, Senhor, por esta palavra. Nos ajuda a fixar o nosso coração, e que a gente, principalmente, Senhor, a gente venha praticar essa palavra, que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém?